Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora para mais um videozinho. Faz muito tempo que eu não faço vídeo falando de livro, né? E eu quero começar com esse daqui, depois de tanto tempo. Escravidão, volume 1, né? Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Livro do Laurentino Gomes, o autor do 1808, 822 e 889, inclusive são 3 livros aos quais eu li e eu também recomendo muito. Eu vou contar a minha experiência lendo o livro, tá bom? As coisas que eu aprendi lendo o livro. E eu já posso dizer para vocês que é um livro que eu recomendo pra caramba para vocês lerem, né? Independente da cor de vocês. Então é o seguinte. Tinha muito rolo em questão comercial, né, na época. Então, quando eu estou dizendo época, eu estou dizendo 1400 e pouco, né, em torno de no finalzinho de 1400. Principalmente que os europeus eles estavam querendo chegar ao outro lado, cruzar, né, a África e poder chegar às Índias sem ter um intermédio ali dos, eu vou chamar assim, né, a grosso modo, os muçulmanos, que eles faziam esses caminhos, né, os caminhos da Índia, né, aos quais eles traziam os produtos de lá da Índia para poder chegar na Europa. E um monte de rolo aconteceu nesse meio tempo, né, inclusive 2 livros que eu recomendo bastante para vocês lerem para poder entender um pouco mais do tema, principalmente essa questão mais política, né, que é o 1494, e um livro muito bom, um dos que eu mais gostei de ler, né, em questão de narrativa, que é o Guerra Santa, né, como as viagens de Vasco da Gama transformaram o mundo. Então, graças a alguns rolos do Papa e afins, né, Portugal acabou sendo o país que mais teve acesso através de bulas papais, né? Estou resumindo bem a história. E eles conseguiram mais ter acesso para dentro da África. Não conseguiam entrar tanto na África porque as pessoas que moravam lá, elas dominavam, e mesmo por uma questão tecnológica que os europeus tinham, principalmente na questão marítima, né, ainda assim o pessoal de lá mandava. E o que esse livro mostra? Né? Mostra toda a questão desumana, lógico, isso é uma questão desumana em todos os aspectos. E eu não estou querendo ser lacrador nem bosta nenhuma do tipo. Em todos os aspectos. Né? Tráfico humano, né? Você trazer as pessoas de lá para cá, você desumanizá-las literalmente. Né? Mas uma coisa que é muito interessante, pelo menos ao meu ver, antes que alguém fala, o Zuruba não tá falando que escravidão não existe, e bababá, e escalar para a questão do racismo, etc e tal, eu não estou falando bosta nenhuma do tipo, ok? Espero eu terminar de falar sobre o livro, mas já fiquem sabendo, eu não estou falando nada disso, não estou falando que racismo não existe, né? Não estou falando merda nenhuma do tipo, então não interpretem errado. Então, uma coisa que é bem interessante é que a questão de escravidão, principalmente na Europa, já existia. Então, quando você está tratando, você está falando de escravos, ou seja, os escravos mais a leste da Europa. Né? Então, boa parte da população, principalmente em algumas nações, como por exemplo Roma Antiga e etc. e tal, já tinham muitos escravos. Mas o que acabou sobrando, vamos dizer assim, da parte da escravidão, principalmente da escravidão africana, né, é que no fim das contas acabou racializando essa escravidão. Então, por exemplo, você não era só tipo uma questão da localização de onde a pessoa veio. A cor acabou ficando como uma questão de escravidão. Né? Então você associava principalmente a pele da pessoa ao status social dela. E isso, uma coisa que é muitíssimo interessante no sentido do absurdo, né, é que isso se tornou uma coisa extremamente comercial. Então, quando os europeus, aí eu trato de europeus, eu trato principalmente dos espanhóis, dos portugueses e dos ingleses, né, toda a tecnologia que foi desenvolvida para poder trazer esse pessoal do outro lado do oceano para cá. Então, quando a gente está pensando de tecnologia, a gente está pensando assim, não, são os lugares para que essas pessoas, né, que os escravos que trouxessem de lá para cá, né, eles tivessem uma boa condição. Bosta nenhuma. Quando pensavam, eles pensavam mais ou menos nesse sentido. Quer ver, ó? Aqui tem algumas imagens, por exemplo, né, vamos dizer assim, das feições de determinados lugares, né, de onde traziam essas pessoas. Mas uma das imagens que é mais absurda, né, pelo menos para mim, é essa imagem aqui, ó. Essa daqui, do navio.
que eles simplesmente colocavam o máximo de gente possível aqui dentro. Então, se você pensa num navio de carga, por exemplo, você pode pensar de gado, pode pensar de carne, de arroz, de feijão, né? Mas aqui eles estavam trazendo gente, que seriam escravizadas mais para frente. Mas eles traziam o máximo possível. Então chegou uma época, né? Então a gente não está falando exatamente do começo, aqui estamos falando de um... que aqui só está o ato, né? Aqui ele não mostra exatamente qual que é a data desse croquis, vamos dizer assim, né? Mas uma das coisas mais absurdas que falava, né, que, por exemplo, trazia o máximo de gente lá possível. Então eles colocavam em cantos, eles amarravam aquelas pessoas ali e tinha que fazer a travessia. E a travessia demorava mais de 30 dias. E você imagina a condição física que essas pessoas passavam de lá para cá. Uma outra coisa que era mais absurda, que inclusive em outros capítulos do livro diz, é que conforme foi aumentando o tráfico, né, que era muito inclusive, né, tanto dos três europeus principais da época, que eram os portugueses, os espanhóis e os ingleses, que tem um relato que conforme os navios iam passando, os tubarões iam acompanhando, porque conforme as pessoas iam morrendo, os escravos, os futuros escravizados iriam morrendo, eles iriam jogando os corpos para fora do navio, né? E os tubarões iam comendo, por isso a rota dos tubarões iam acompanhando os navios, né? Eu tô rindo porque isso daqui é tipo absurdo, né? O grau ao qual a escravidão em si desumaniza outra pessoa. Então, você tem a questão da escravidão, existia a questão da escravidão ao oeste, a leste europeu, então eles escravizavam muitas outras pessoas ali na questão do leste europeu, mas em questão de comércio em si, de se tratar de um comércio internacional e que movimentava muito dinheiro, aí foi na questão africana. Tanto que, era treta o tempo inteiro entre espanhóis, entre portugueses e ingleses, para ver quem conseguia montar fortes ali, quem conseguia montar lugares aos quais conseguiam comercializar as pessoas ali. O que é mais impressionante, pelo menos o que o livro me diz, né, mas não pode ter anacronismo, foda-se, vou utilizar de anacronismo aqui, é que a cultura da escravidão em si, veja, Europa, você tem a questão da escravidão, comércio, escravidão, e a questão cultural, social, que é negro, escravo. Esse é um ponto. E esse ponto, na questão da própria África em si, já existia a cultura da escravidão lá. Mas eu não estou tratando de anacronismo, eu não estou falando assim, então já que teve escravidão na África, não tem problema de ter tido escravidão dos europeus. Não, não é isso. Você quer saber a palavra que eu quero falar? Eu quero falar assim, é todo mundo filha da puta. Mas não pode ter anacronismo. Foda-se, eu vou usar de anacronismo. Porque assim, ao que eu leio aqui, né, vou entrar um outro ponto, por exemplo, que os europeus em si, eles conseguiam só ser cruéis, vamos dizer assim, até certa localidade da África ali, né, ali mais ao centro da África, pelo que eu entendi, porque você tinha um bichinho, né, um pernilonguinho e uma doencinha chamada malária. Então, a malária em si não deixava os europeus entrarem tanto ali para dentro da África, pois afinal de contas você não tinha aviões, você não tinha o transporte em massa que foi surgir muito tempo depois, e o que acabou ajudando os europeus a irem lá e terminar de arregaçar a galera foi o quinino. E caso vocês queiram ler mais sobre o quinino, tem Os Botões de Napoleão. É um livro bem interessante, inclusive eu recomendo vocês a lerem. Então, assim, o que eu vejo, por uma questão cultural também das nações que existiam na África, porque não é simplesmente você pensar, é um monte de negro. Não. Né? Pelo menos aonde eu estudei, não exemplifica, né? Não dá a complexidade cultural que existia ali naquele local e várias nações que existiam por ali. Né? Então, a partir do momento que os europeus descobriram um quinino, aí eles conseguiram arregaçar e fazer todas as crueldades que eles faziam ali. Mas em si, por uma questão de doença, uma questão de locomoção, por uma questão que também os europeus ainda não tinham, pelo menos no começo, eu estou tratando de 1500, 1600, 1700, estou tratando mais ou menos essa época, que é a época que engloba mais o livro, tá bom? Então, eles não conseguiam se locomover muito para dentro, mas
os próprios africanos, as próprias nações que existiam ali naquela região, elas escravizavam as outras pessoas e elas chegavam até ali para poder vendê-las. Então, assim, você tinha o comércio dos próprios europeus e você tinha os fornecedores, que eles eram os próprios africanos dali. Os europeus, eles só conseguiam se locomover até determinado pedaço ali da região. E quem eram os fornecedores eram as pessoas que moravam ali. Né? Que eu saiba, a não ser que eu esteja muito errado, todos negros também. Então, você tinha esse grande problema. E o que eu considero, e aí é uma opinião, Bruno, né? Pode ser que seja uma opinião tirada da bunda, mas enfim, pelos livros que eu li sobre a questão da escravidão, que é tanto esse quanto o Muslim Slaves, White Slaves, Muslim Masters, ou ao contrário, Muslim Masters, White Slaves, que eram quando os muçulmanos eles atravessavam ali, né, entre o chifre da África, ali, a parte ali de cima, que eu acho que hoje em dia é o Marrocos, e eles atravessavam para poder chegar ali na Espanha para bater na galera ali e escravizar boa parte e poder voltar para a África, né, é que quem descobriu quem foi a melhor em tecnologia naval foram os espanhóis. Espanhóis, portugueses e ingleses. Se as nações da África, ali entre o meio e o sul africano ali, eles tivessem tido as mesmas tecnologias e eles tivessem subido para a Europa, eles teriam escravizado todo mundo também. E talvez essa questão racial fosse para lá. E veja, eu não estou desmerecendo o racismo, eu não estou falando que só porque africano escravizava não tem problema do branco ter escravizado, não estou falando disso. O que eu digo é, no conjunto da coisa, é todo mundo desgraçado, todo mundo ali estava vendendo gente. Né? O que aconteceu agora, só reforço, que agora que nesse canto aqui do qual nós vivemos, se tornou a questão social também. Então você tem a cor em si, né, que cria o demérito, né? Então, aqui você tem a questão de cor, é lógico que aí você entra também na questão do próprio Brasil, que quando você teve a questão de você ter a abolição da escravidão, simplesmente só pegaram o negro e falaram assim, foda-se, se vira aí, né? Mas beleza, a gente não tem condição, já era, agora vocês são livres, né? Tipo, isso. Então, você tem sim uma questão social no Brasil, né? Você tem sim o racismo do Brasil, mas voltando a essa época ao qual fala o primeiro livro, eu vejo, pelo que eu li, enfim, quem tivesse a tecnologia para poder escravizar a galera em massa, assim como os europeus, portugueses e os espanhóis fizeram, né, que eu lembro foram os ingleses que foram os primeiros a parar com isso, mas enfim, quem continuou a nível industrial, vamos dizer assim, né, portugueses e espanhóis, principalmente os portugueses, os primeiros que conseguissem ter essa tecnologia seriam os que estariam escravizando o resto das nações. Simples assim. Ninguém é bonzinho. Ninguém é legal nessa história. Os africanos também foram, os que participaram disso também eram. Os espanhóis foram, os ingleses foram, os portugueses foram. Todo mundo aqui, numa questão de escravidão, na questão de venda de seres humanos, todo mundo está errado. Né? A diferença é que os europeus tiveram tecnologias maiores, inclusive, para chegar lá e ficar cortando a mão dos outros. Né? Que aí a gente está falando das... Que eu lembro, a gente está tratando dos... Eu não lembro exatamente qual que é o rei europeu que acabou fazendo isso, que escravizou gente pra cacete, foi cruel pra caramba lá. Mandava o pessoal ser cruel pra caramba lá, eu não lembro. Enfim, questão de escravidão, voltando para o livro, vai desde o comecinho, né, de como foram as primeiras vendas, né, ó. Em 1444, registro do primeiro leilão de africanos escravizados em Portugal, 1444, longíssimo ainda de 1494, diante do infante Dom Henrique na Vila de Lagos. Ó, 1453, tomada de Constantinopla, isso é bem mais para leste, publicação da Bíblia de Gutenberg em 1454, 55, papapá, ó. 1484, início da colonização da ilha de São Tomé. 1485, rei do Congo se converte ao cristianismo. 1488, português Bartolomeu de Dias cruza o Cabo da Boa Esperança. Ó, 1492, chegada de Cristóvão Colombo à América, para cá, né? 94, Tratado de Tordesilhas. 1496, né? Está falando a linha do tempo aqui do livro, né? Termina em 1700, né?
A população total do Brasil é estimada em 300 mil habitantes. Né? A cabeça degolada de Zumbi dos Palmares é exibida num poste no Recife. Isso em 1695. Em torno de 1695, 1700, que é quando termina o livro. É um livro muito legal. É um livro muito bom para quem está querendo conhecer o assunto. Não é um livro que... Vamos usar o português, claro. Né? Não é um livro que fica... Como eu posso usar a palavra? Tem a justiça social no coração. Aqui é um livro jornalístico, vamos dizer assim. Né? Ele tenta... Eu lembro muito bem que o Laurentino Gomes não fica usando de... Não fica dando o juízo de valor dele, tirando a questão... Escravidão é ruim, ponto. Seja lá qual cor que seja a pessoa. Okay? Neste caso, negros, que são eles o foco, vamos dizer assim, do livro. Né? É um livro muito legal. Não é um livro que fica enchendo o saco, jogando justiça social na cara. Tá? Mas leiam esse livro, seja você branco, negro, seja que caramba for. Principalmente se você é daquela pessoa que fica escutando esse pessoalzinho na internet e fica falando, escravidão racismo é frescura. Escravidão não teve exatamente. Não, mas porque, por exemplo, negro escravizava também na época, então não tem problema do branco ter escravizado. Não foi tudo isso. Lê essa porra desse livro para poder tirar esse pensamento idiota da cabeça. Você não precisa ficar brigando na internet para poder entender que um bagulho que realmente existe, ou que realmente existiu, que neste caso ainda existe. Teve casos há pouco tempo, inclusive, de uma moça que foi resgatada na casa de uma família aí que escravizou essa moça por, sei lá, mais de 15 anos, 20 anos, né? Então, assim, lê esse livro. É um livro muito bom, principalmente para você ficar tirando essas ideias idiotas que ficam passando na internet. Facebook, Twitter, né? Dessa galera aí que fica espalhando um monte de merda na internet. Lê esse livro, um livro muito bom, não é um livro caro, ok? E tenham um coração aberto para vocês lerem isso, né? E pelo menos eu li, me iluminou muita coisa, principalmente da diversidade cultural que tinha lá, tá? É isso aí. Espero que comprem, espero que leiam, né? Espero que leiam, pois é um livro muito, muito, muito bom, principalmente nesse quesito, ok? Não vejo a hora de chegar aos próximos livros, né? O volume 2, que eu lembro é o volume 2 e o volume 3, que o Laurentino vai fazer, ele vai lançar. Quando lançar, eu vou comprar e eu vou ler. Beleza, meus queridos e minhas queridas? É um assunto pesado, não é um assunto muito agradável, mas o livro revela esse lado não tão legal. Não tão legal, não. Horrível da história dos portugueses, dos europeus e afins. E dos brasileiros da época. Ok? Beijos na bunda e até mais.